Olá, meus irmãos. A partir de hoje, eu estou retornando com vocês no estudo do preciosíssimo Evangelho de João para o nosso culto da noite. Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 10 desse Evangelho. Mas, para hoje, eu gostaria de fazer, na verdade, uma introdução a este capítulo 10. E essa introdução, ela será, irmãos, mostrando a relação muito importante que esse capítulo 10 com o capítulo 10 tem com o capítulo anterior, o capítulo 9. Então, para nós entendermos bem o capítulo 10, nós precisamos compreender que ele tem uma relação muito íntima com o capítulo 9 e compreender, então, qual é essa relação. E o que hoje eu quero fazer, na verdade, nesse início, nesse retorno aos nossos estudos no Evangelho de João, é exatamente mostrar essa relação, essa vamos dizer assim, essa unidade que existe entre esses dois capítulos, para que então nós possamos começar e fazer isso de uma maneira compreensível, clara, começarmos realmente a estudar o Evangelho no capítulo 10. Eu convido então meus irmãos a tomarem as suas Bíblias. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 10 do Evangelho de João. Então, por favor, tome a sua Bíblia comigo. Vamos ler a Sagrada Escritura. João capítulo 10, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Por favor, leia comigo. Diz assim a Sagrada Escritura: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pois antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe no estudo desta noite. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe. Nos dirija, Senhor, nesse retorno ao estudo do preciosíssimo Evangelho de João. Perdoa os nossos pecados e nos dá agora a graça para começarmos a estudar e entender este Evangelho tão precioso. Nos fortaleça, Senhor, na fé, na verdade, cada vez mais, da Tua santíssima palavra. Em nome de Jesus, nós oramos assim, Senhor, e nós agradecemos. Nos guia, nos ensina cada vez mais a Tua verdade, te revela a nós, nos faz te amar, te servir. Em glória ao Teu nome, para o nosso bem, para o bem do próximo, em Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, e nós agradecemos. Amém e amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Gostaria então, irmãos, de conversar um pouco com vocês sobre este precioso capítulo e mostrar a relação que ele tem com o capítulo anterior, o capítulo 9, para que nós possamos então entrar aí no capítulo 10 com mais compreensão, com mais entendimento. Irmãos, esse capítulo, na verdade, ele é um capítulo que vai mostrar, aquela grande... Jesus começa assim, mostrando aquela grande ilustração sua, se colocando como pastor, e o seu povo, sua igreja, como suas ovelhas. E ele deixa bem claro que há uma relação única entre ele e estas ovelhas. Por todo esse capítulo ele vai mostrar isso. E vai mostrar, irmãos, que esta relação, ela se desassocia, ela diverge de uma outra relação, que é a relação, na verdade, de falsas ovelhas, podemos dizer assim, não é? Com os falsos profetas,
não é? E também, meus irmãos, na relação, no perigo, vamos dizer assim, que os falsos profetas eles oferecem, na verdade, às ovelhas, não é? Então, com isso, o Senhor Jesus Cristo ele vai colocar, meus irmãos, que as ovelhas de Cristo devem ter cuidado com esses falsos, com esses enganadores, com esses mentirosos, e que na verdade elas terão cuidado com eles, com esses falsos profetas, com esses falsos pastores, e elas seguirão somente o verdadeiro pastor, e elas terão subsídios para esse cuidado, elas efetivamente se cuidarão na medida que elas ouvirem a palavra do bom pastor, as orientações do bom pastor, não é? E elas então terão esse cuidado, meus irmãos. E as ovelhas então de Cristo devem perceber-se disso. E exatamente o capítulo 10 e o capítulo 9, eles estão nesta relação. Jesus aqui, ele então se desassocia, ele se separa dos falsos, ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou o verdadeiro pastor, aquele que não pula a cerca, que não pula o muro, que não é ladrão, que não é salteador, que não é mercenário, mas é o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, que morre por elas, que está juntando-as num só rebanho, e sendo ele o pastor e as suas ovelhas, então formando esse único rebanho, enquanto que os outros todos aí que se apresentam como pastores, que se apresentam como líderes, que querem guiar o povo espiritualmente, na verdade são falsos, são enganadores, são mentirosos. Então o Senhor Jesus está colocando, na verdade aqui, irmãos, essa realidade de que ele está completamente dissociado desses falsos, e que é uma situação completamente diferente que ele tem com as suas ovelhas, e que as ovelhas não devem ouvir os falsos e que não ouvirão efetivamente se forem realmente ovelhas de Cristo Jesus. Mas aqui está a maneira como elas não serão enganadas, que elas não serão ludibriadas, que elas não serão desviadas por esses falsos, é exatamente por esses ensinos. Não é? É pela palavra de Deus, é pela verdade de Deus que as ovelhas são guiadas, que as ovelhas são protegidas, que as ovelhas são mantidas seguindo o bom pastor, no verdadeiro aprisco, né? Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Daí que é tão importante, irmãos, nós ouvirmos a palavra de Deus. Então, se você quer realmente estar na verdade, você realmente quer seguir o bom pastor, você realmente não quer ser enganado, não quer ser iludido, e efetivamente você quer ter certeza realmente que você é uma verdadeira ovelha e que você está seguindo o verdadeiro pastor, bom, você tem que ouvi-lo, você tem que prestar atenção nele, você tem que ouvir as suas orientações, a sua palavra, aquilo que ele está mostrando nesses capítulos, meus irmãos. E o que ele está mostrando aqui? De fato aqui, o que ele está querendo mostrar aqui, e qual é a relação, e isso nós vamos entender na medida que nós compreendermos qual é a relação que há entre o capítulo 10 e o capítulo 9. Ora, irmãos, o capítulo 9 nós estudamos aí várias semanas, né? Antes aí dessa pandemia, tivemos uma pausa, estamos retornando agora, e se Deus permitir, muito em breve vamos retornar aos cultos presenciais, quando então eu vou poder pregar aos irmãos, ensinar essas coisas, vendo, né, a face de vocês na nossa congregação, mas por enquanto estamos aqui. Mas o que é que nós temos aprendido, irmãos? Existiu um homem cego, e esse homem, ele foi curado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Cristo o curou, cego de nascença, Cristo o curou milagrosamente, teve ali o processo que Cristo usou, o curou, e aquilo teve uma repercussão grande entre as pessoas que o conheciam, e ele então deu seu testemunho, falou da cura, testemunhou, começou ali a testemunhar sobre Cristo Jesus, aquilo causou um rebuliço, e as pessoas levaram o ex-cego às autoridades religiosas, que então começaram a analisar o caso, né? Então fizeram ali um julgamento formal e começaram a analisar o caso, porque eles eram, vamos dizer assim, pelo menos, né, pareciam ser ou deveriam ser autoridades no assunto.
E eles então começam a julgar aquela questão. Mas o que você percebe, meus irmãos? Que esses homens que se eram tidos e se colocavam como pastores do povo, como líderes do povo, conduzindo-os na santa lei de Deus, na verdade de Deus, se dizendo, né, seguidores de Moisés, ele mesmo dizem, né, durante essa conversa, nós seguimos a Moisés. Eles, no entanto, se mostram falsos. Eles mostram que, na verdade, em nenhum momento eles estavam querendo, de fato, seguir Moisés, seguir o ensino das Escrituras, mas que eles odiavam o ensino das Escrituras, odiavam ao Deus das Escrituras, odiavam o pastor prometido nas Escrituras, o Senhor Jesus Cristo, odiavam Cristo, negaram a Cristo quando o Cristo se manifestou, e portanto o tempo todo, na medida que aquele ex-cego contava o seu milagre, dava o seu testemunho, dizia, ele me curou, contou tudo, todo o processo que aconteceu com ele, disse, ele é um profeta, aqueles homens iam resistindo, não queriam realmente admitir, e começaram ali um processo de ataque, de maltrato a esta ovelha, né? Que no caso aqui é exatamente o ex-cego. E ali numa perversidade, querendo dominar a consciência dele, dos seus pais. Por exemplo, tem o caso que eles chamam os pais daquele homem e eles então ali tem uma pressão que aquelas pessoas que confessassem a Jesus seriam expulsos da sinagoga. Os pais ficam muito ali pressionados, amedrontados e não querem, enfim, definir ali o que realmente aconteceu e acabam se esquivando por causa do medo exatamente das consequências de ser expulso da sinagoga, que traria sobre ele consequências sociais, e eles já eram pessoas humildes, pessoas pobres, e eles então se amedrontaram e não quiseram se comprometer. Mas o ex-cego não. Mas aqui você percebe ali a maldade daqueles homens, que eles não amam as ovelhas, que eles, primeiro, eles não querem a verdade, eles não são de Deus realmente, eles não querem a verdade, e eles não querem o bem das ovelhas, mas eles usam as ovelhas para um benefício simplesmente temporal, simplesmente desse mundo religioso, político e assim por diante. Eles querem apenas usar as ovelhas e não... e nisso eles maltratam, nisso eles perseguem, nisso eles manipulam, nisso eles querem dominar, inclusive a consciência delas. Eles não estão interessados realmente, meus irmãos, com o bem das ovelhas, porque eles não amam, eles não vêm realmente de Deus. Aqui você percebe uma coisa liga a outra, eles não vêm de Deus, eles odeiam a Cristo, eles odeiam a Deus, eles odeiam a Moisés, eles, apesar de dizerem que são discípulos de Moisés, mas era mentira, não era discípulo de Moisés coisa nenhuma, eles odiavam toda aquela mensagem de Moisés, e o que eles queriam mesmo era implantar uma religião humana, uma religião deles. Eles eram cegos, dizendo que viam. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo, ele disse no finalzinho do capítulo, ele disse assim no versículo 39, eu vim, no capítulo 9 que eu estou lendo agora, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. E aqueles fariseus que estavam com ele ouvindo isto disseram, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então observe, meus irmãos, como aqueles homens, Jesus diz assim, vocês são cegos porque dizem que veem, mas essa suposta visão que eles tinham, na verdade era cegueira. Na verdade eles estavam negando a luz do mundo, na verdade eles resistiam o tempo todo à verdade da palavra, à verdade do Evangelho, eles resistiam à luz que é o Senhor Jesus Cristo, dizendo que viam e queriam impor isso às pessoas, essa cegueira pela pressão, pela violência, pela ameaça. Eles odiavam as ovelhas, então eles não queriam enxergar e não queriam que os outros enxergassem. Eles eram então os homens mais perniciosos de toda a sociedade, porque eles estavam, na verdade, fazendo um ataque espiritual, destruindo as pessoas, impedindo com que as pessoas elas conhecessem a verdade do Evangelho, perseguindo-as quando elas queriam
de fato buscar essa verdade, como aconteceu com o ex-cego. O ex-cego, então, ele resiste, ele não faz como seus pais, ele é um homem de fé. Ele é um homem que vai abrindo o coração dele para a palavra de Deus, vai entendendo cada vez mais a verdade a respeito de Cristo Jesus e resiste. E então ele vai ali confrontando aqueles falsos líderes, aqueles falsos profetas, que são, irmãos, exatamente os falsos que mencionados no capítulo 10, são esses. Ele resiste a eles. E o que acontece com ele? Ele é expulso, irmãos, da sinagoga. Ele é colocado para fora, ele é odiado, ele é perseguido, ele é posto para fora com aqueles homens na sua arrogância, na sua prepotência, como não querem a luz e como odeiam, na verdade, as ovelhas, não tem nenhum amor pelas ovelhas, eles querem se aproveitar dessas ovelhas. O que eles fazem então é expulsar aquele homem da sinagoga. E ele fica numa situação, então, muito difícil, porque este expulso da sinagoga traria consequências sociais, trariam consequências, enfim, muito difíceis, muito terríveis para a vida dele. Mas o Senhor Jesus o acolhe. Você observa que no versículo 34, diz: responderam-lhe eles ainda, esses líderes religiosos, e disseram-lhes: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós. E expulsaram-no, evidentemente, da sinagoga. Aí Jesus, versículo 35, Jesus, estou lendo capítulo 9, Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? E aqui está a diferença, irmãos, entre os falsos pastores e entre o verdadeiro pastor. Porque os falsos pastores, eles odeiam as ovelhas, eles não querem a luz de Cristo, eles odeiam as ovelhas de Cristo. E eles maltratam, eles perseguem as ovelhas. E eles usam as ovelhas, tentam usar as ovelhas para o benefício deles. Mas o bom pastor ama as suas ovelhas. Mas o bom pastor veio morrer por elas. Mas o bom pastor é a luz do mundo e ele traz a palavra de Deus às suas ovelhas e as conduz à verdade, conduz a si mesmo, né? Chama a si mesmo. Crês tu no Filho do Homem? Então aquele homem creu. Então aquele homem é posto agora no rebanho, é posto no aprisco de Cristo. Ele é ovelha do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Ele agora conhece a verdade plenamente, ele agora passa a seguir a Jesus, ele agora enxerga com plenitude, ele agora de fato vê. Ele não diz que vê, confiando nas suas opiniões, posições, como diziam aqueles fariseus cegos, aqueles religiosos cegos, mas ele vê de fato porque ele recebe a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele passa a andar e a ser conduzido pelo Senhor Jesus Cristo e então viver com ele, viver com Cristo Jesus nosso Senhor. Mas ele foi salvo por Cristo. Cristo é o bom pastor. O que eu quero dizer aos irmãos, que aqui está, quando você entra no capítulo 10 e você começa a observar Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, eu não sou como os mercenários, eu não sou como os ladrões, eu não sou como aqueles que pulam, não é, ali o muro do aprisco para roubar, para maltratar as ovelhas. Não, eu sou bom pastor. Ele está se comparando com esses homens, irmãos. Você está percebendo isso? É isso que eu quero que vocês peguem e entendam bem. É assim que nós devemos entender o capítulo 10. O capítulo 10 ele está intimamente ligado com o capítulo 9, porque aqui no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo, ele se desassocia. Ele faz uma comparação dele com os outros, mostrando que os outros são falsos, mas ele é o verdadeiro pastor. Os outros são os ladrões, que vem para roubar, para matar, para destruir, mas ele é o bom pastor que veio dar vida pelas ovelhas, que veio morrer por elas, que veio resgatá-las. E com isso, o Senhor Jesus Cristo está dando a luz para as ovelhas dele sobre isso. E esse é o ponto que eu gostaria que nós meditássemos um pouco nesta noite, meus irmãos. Jesus vai dizer isso, vai deixar claro e vai dizer: olha, nem todos são verdadeiros, nem todos são realmente pessoas que amam vocês, nem todos estão iluminados, mas existem cegos guiando os cegos,
Existem aqueles que dizem que veem, mas não veem, mas estão em profundas trevas espirituais. E esses homens são maus, esses homens são perversos. Esses homens, eles querem maltratar as ovelhas e manipular as ovelhas, como fizeram com os pais daquele homem, como fizeram com o próprio ex-cego. Esses homens são perversos, esses homens não são confiáveis. Esses homens, devemos ter cuidado com eles. Ele está alertando as suas ovelhas, ele está dizendo: não olhem para eles, não se prendam a eles, mas olhem para mim. Eu sou o bom pastor. Vocês vão saber quando um pastor é verdadeiro ou é falso, na medida em que esse pastor aponta para mim, na medida que esse pastor realmente é iluminado, ele já enxergou, ele é alguém que enxerga, ele é alguém que creu já em Jesus e pode levar a luz, porque a luz é Jesus, a luz não está no homem, a luz não está nas opiniões dos homens, mas Jesus é a luz do mundo. Esse pastor verdadeiro é diferente do falso, porque ele leva o verdadeiro pastor, na verdade, que é o pastor, né? Os pastores aqui humanos são apenas mensageiros e ministros desse pastor verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui que está a grande diferença. Os falsos pastores podem até parecer que são de Deus, dizem que são de Moisés, hoje em dia dizem que são de Cristo, dizem que são cristãos, dizem que são iluminados, mas eles não pregam a Cristo. Mas eles não levam Cristo às pessoas, mas eles maltratam as ovelhas, eles querem se aproveitar das ovelhas, eles têm fome do poder, fome do lucro financeiro, fome das coisas deste mundo, e se aproveitam das ovelhas, como era o caso desses homens. Mas eles são ladrões, são salteadores, eles maltratam as ovelhas, eles perseguem as ovelhas, eles fazem todo mal a elas. E o maior mal que eles produzem a elas é que eles não aceitam a Cristo, como esses homens do capítulo 9 fizeram, e querem impedir as ovelhas de seguir Jesus. Jesus está dizendo aqui: cuidado com eles. Vocês têm que saber que existem os verdadeiros, mas existem os falsos também. Vocês têm que saber que existem aqueles que realmente trazem a palavra, são sinceros, trazem o Evangelho, trazem a mensagem das Escrituras, trazem Cristo, mas existem também os falsos, existem também os enganadores, existem também os mentirosos, existem também aqueles que na verdade querem afastar vocês da verdade do Evangelho e querem se aproveitar de vocês. Jesus está dizendo para nós, portanto, saibam fazer a diferença. As minhas ovelhas vão ouvir a minha voz, não seguirão o estranho. Então, não sigam o estranho. Vocês são realmente ovelhas de Jesus? Vocês querem realmente a verdade? Então vocês não seguirão os estranhos. Vocês seguirão a mim. Vocês seguirão ao verdadeiro Cristo. Vocês seguirão ao verdadeiro bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. É a estes que vocês seguirão, e não aos falsos, não aos enganadores, não aos mentirosos, mas ao verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus está falando isso aqui, meus irmãos. Então a ligação entre o capítulo 9 e o capítulo 10 é exatamente essa, porque aqueles mercenários, aqueles ladrões do capítulo 10, são esses fariseus, são esses líderes religiosos, e são todos aqueles que se parecem com eles, tanto dos tempos antes disso aqui, que existia já falso profeta antes de Cristo, como no tempo de Cristo, que no caso eram eles e tantos outros, né, que existiam aí naquela época no mundo pagão, falsos enganadores, mentirosos, como também na história da igreja, na história da humanidade, sempre existiram falsos pastores, e hoje existem falsos pastores, falsos líderes. Eles estão no meio religioso, eles estão também no meio acadêmico, eles estão na mídia, eles estão na política, eles estão em todos os ramos, aí, em todas as áreas sociais. Eles são aqueles que, por exemplo, João na sua carta vai chamar de anticristos. Eles odeiam a Cristo, eles abominam Cristo, eles se voltam contra Cristo. Mas vejam, eles não fazem isso de uma maneira aberta. Eles não fazem isso dizendo: nós somos contra Cristo. Observe, quando você lê o capítulo 9, você vai descobrir que aqueles homens diziam: nós somos de Moisés. Olha aí o versículo 29 do capítulo 9. Leia comigo, por favor. A palavra de Deus diz assim: nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Olha o que ele diz no versículo 28, né, o versículo anterior. Então injuriaram, disseram: discípulo dele, ou seja, de Jesus, és tu,
nós, porém, somos discípulos de Moisés. Mas como é que eles poderiam ser discípulos de Moisés se Moisés falou de Cristo e eles não queriam saber a Cristo? Mas aqui está, eles estão se enganando. E eles estão também enganando o próximo com essa história, com essa conversa, com essa mentira. Eles não são de Moisés. Eles nunca foram de Moisés. Mas isso aqui, irmãos, é exatamente a artimanha. Os falsos profetas, o Senhor Jesus vai falar lá no capítulo 7 de Mateus, eles são lobos vestidos o quê? De lobos? Eles vêm como lobos? De jeito nenhum. Eles vêm como ovelhas. Eles vêm como seguidores de Cristo. Hoje eles vêm assim, eles vêm dizendo: sou cristão, sou de Cristo, eu vim trazer para vocês a palavra de Cristo. Eles não vêm como lobos, eles são astutos, e aqui que está o perigo está exatamente em que eles vêm como se fossem de Jesus Cristo, mas eles não são de Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui está nos dando um alerta muito grande. E a grande questão é, e que eu quero perguntar a você que está me ouvindo nesta noite: a quem você está ouvindo? A quem você está seguindo? Ao Senhor Jesus? Ou a um falso, ou um enganador, a um anticristo, que pode até dizer que é de Jesus? A quem você segue vai mostrar o que você segue ou a quem você segue. Essa situação vai demonstrar se você é ovelha de Jesus, porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você realmente é uma ovelha de Jesus, você vai se precaver, você vai discernir. As ovelhas conseguem discernir, irmãos. As ovelhas conseguem fazer a diferença, porque elas têm a palavra de Deus, porque elas ouvem a voz de Jesus. Jesus disse que não seguirão o estranho. Então, se você realmente é uma ovelha de Jesus, avalie, não seja inocente, não siga qualquer um. Eu quero dizer para vocês, irmãos, isso está no meio religioso, mas não se iluda não está só no meio religioso, está também no meio acadêmico, no meio da grande mídia, também da internet, que tudo isso são meios de propagação de falsos, de enganadores, e também no meio político. Nós estamos hoje numa crise política. Eu quero aplicar isso também a essa questão. Muito cuidado para você não seguir um anticristo, para você não seguir um falso profeta, para você não seguir um enganador, inclusive neste período em que está muito acirrada, não é, o debate político, e há muita idolatria política. Eu creio que nesses tempos seremos bastante testados sobre quem realmente ama Jesus, sobre quem realmente vai seguir Jesus Cristo, e não um falso profeta também no meio da política. Em todas essas áreas, meus irmãos, Jesus Cristo se aplica, porque aqui está envolvido também. Esses homens eram autoridades religiosas e também estavam amplamente envolvidos aí com o mundo romano, com o Estado, faziam parte de uma religião lícita, que era o judaísmo, e os líderes religiosos. Então, a tudo isso se aplica inclusive nesse tempo que nós estamos vivendo, no campo religioso, no campo acadêmico, no campo da comunicação, da grande mídia, da internet, no campo político também nós devemos aplicar isso e ouvir Jesus. Como é que nós vamos poder realmente ser precavidos e não nos deixarmos levar pelos falsos enganadores? Se nós ouvirmos o bom pastor, se nós ouvirmos o verdadeiro pastor das ovelhas, o nosso amado Salvador Jesus Cristo, se nós ouvirmos a Ele, nós estaremos então precavidos contra esses falsos, esses enganadores. As ovelhas ouvirão a sua voz. Eu queria então que você guardasse essa mensagem. Cuidado, ouça Jesus, siga apenas Jesus e avalie todos os profetas, no campo religioso, no campo acadêmico, no campo midiático e das comunicações, da grande mídia e também da internet em geral, hoje tão usada, e também no campo político. Avalie tudo, não seja inocente. Jesus está dizendo aqui: cuidado, existem os falsos. Avaliem, ouçam a palavra de Jesus, sigam o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos guiar. Semana que vem, se Deus assim nos permitir, essa é a introdução que eu queria fazer, mostrando então para vocês a relação. Jesus está falando no capítulo 10 desses falsos
porque ele está pensando no capítulo 9. Ele começa então a fazer ali um monólogo, uma pregação, né? Falar desse assunto, porque ele está pensando no que tinha acabado de acontecer com o ex-cego, em que foi perseguido por falsos pastores. E está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, como esse ex-cego ouviu. Ele não ouviu os falsos. Ele realmente é uma ovelha. Ele realmente é uma ovelha, porque ele não ouviu os falsos, mas ele ouviu o bom pastor. Que isso aconteça conosco, meus irmãos, comigo, com vocês, com todos nós. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe nesta noite. Senhor, muito obrigado por nós podermos aí meditar, Senhor, na Tua palavra tão santa, tão preciosa. E oramos para que o Senhor aplique ao nosso coração essa palavra pelo Espírito Santo, nos edifique, nos fortaleça, nos dê, Senhor, iluminação para nós discernirmos os falsos do verdadeiro e podemos seguir somente, tão somente ao Senhor Jesus e sermos grandemente abençoados. Abençoa meus irmãos assim, em nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Não esqueçam, principalmente os chefes da família da nossa congregação, né? E também, na ausência desses, as donas de casa, e se você mora sozinho também, faça isso. Encerre o seu culto agora com oração, com hinos, com orações pelos irmãos, pela igreja, pelo país, pelo mundo, e em gratidão ao Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça na fé e na verdade. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre, com todos nós. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Até logo.